E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que dia 31 de janeiro vai ter um evento aqui da Butterfly em Toyokawa que ela vai estar fazendo uma amostra de produto. E aí você vai poder ir lá testar e avaliar esses produtos, né? Tanto raquete como borracha, vai ter várias versões ali montadas para você estar testando. E aí eu vou estar indo lá, vou estar participando e vou trazer umas imagens aí para vocês desse evento, né? Não sei muito bem como que ele vai ser, mas aí eu vou estar gravando lá e trazendo tudo para vocês aqui nos próximos vídeos, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando das frustrações e situações estressantes que acontecem no tênis de mesa, né, com a gente. E vou falar também como que eu estou fazendo para lidar com essas situações, o trabalho mental que eu estou fazendo para estar lidando com essas situações adversas, né? Então, primeiramente é o seguinte, hoje eu consigo ver coisas que quando eu era mais novo e jogava tênis de mesa, eu não conseguia ver, não tinha cabeça para ver essas coisas. E hoje eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla de mim, das situações, e aí consigo fazer análises melhores do que na época que eu era mais novo, que acontecia algumas coisas e eu não conseguia perceber o que estava acontecendo, e agora eu consigo, né? Bom, a primeira situação é a seguinte, aquela sede, fome de vencer. Antes de jogar, você decide que você tem que vencer e que a derrota não é uma opção. Então você entra com aquela cabeça que você tem que vencer de qualquer jeito, a qualquer custo. Bom, dentro dessa situação, já passei por isso, né? Eu vejo o seguinte. Primeiro eu consigo ver coisas que aconteciam comigo na minha época. E também hoje em dia, quando eu assisto vários jogos, principalmente do Brasil, eu consigo ver que várias pessoas estão passando por situações semelhantes ao que eu passava quando eu jogava. Então vamos lá, vamos tentar explicar. A primeira coisa é o seguinte, como você tá com aquela sensação que você tem que vencer a qualquer custo, o que acontece? Tem uma parte do nosso cérebro que ela é responsável pelos pensamentos. Então é essa parte aí que você vai pensar que você tem que vencer. E tem uma outra parte, que essa parte dos pensamentos, ela não tem controle nenhum, é como se fosse um setor autônomo do nosso corpo que cuida para manter o nosso corpo funcionando. E o que acontece? Quando a gente entra com aquele pensamento só de vencer, de vencer, de vencer, a gente acaba criando um estresse pro nosso corpo. Então, um pouco antes da partida, ou quando vai começar a partida, começa a sentir aquele friozinho na barriga, o corpo começa a ficar meio gelado, às vezes começa a dar mijadeira, que é mijar toda hora, às vezes quando começa o jogo e o placar começa a ficar equilibrado, começa a chegar mais ali pro final, começa a dar umas tremedeiras, o braço começa a tremer. Tudo isso é por quê? Porque como você pôs na sua cabeça que você quer vencer a qualquer custo, e essa situação ela fica deixando o seu corpo estressado, nervoso, e aí com tudo isso vem esses sintomas que eu acabei de falar, né? E às vezes a gente não percebe, né, que a gente tá fazendo esse estresse com o nosso corpo, e como eu disse para você, isso é uma situação que ocorre fora dessa área da onde a gente pensa. Então esse estresse ele vai virando uma memória, e na hora que você vai para uma partida, o seu corpo lembra desse estresse, lembra dessa situação, e acaba todo esse estresse acontecendo, mesmo que você não tiver com a mesma mentalidade, mas o seu corpo tem aquela memória, né? E uma coisa que eu tava vendo nos jogos, que acontece muito e acontecia comigo, é o seguinte, vamos dizer que você tem 10 habilidades no tênis de mesa. Aí como assim? Vamos dizer que o drive é uma habilidade, top spin é outra, um saque por baixo é outra, uma tiquita é outra. No geral você tem 10 habilidades. E aí o que acontece? O jogo vai começar. E aí você, por exemplo, o cara sacou por baixo, você vai sair numa tiquita e errou primeira vez. Beleza? Aí vai acontecer uma segunda vez e você vai errar de novo. Aí o que acontece? Você tá lá na sua cabeça que você precisa vencer, vencer, vencer. Isso é o que tá na sua cabeça. E esse estresse que você tá criando no seu corpo, ele vai tentar trabalhar para te ajudar a chegar nesse resultado, né? E acontece no tênis de mesa, a gente trabalha meio com uma estatística. Então, qual é a probabilidade de você ganhar o ponto fazendo tal coisa? E aí o que acontece? Quando você fez essa tiquita uma vez e errou, e aí você foi fazer a segunda vez e errou de novo, meio que automaticamente o seu corpo, essa sua memória muscular, ela vai dizer pro seu corpo que se você tentar continuar fazendo essa skill, você não vai conseguir chegar à vitória, né? Que é o seu corpo tentando te ajudar a chegar na vitória. Então ele vai dizer para você que a probabilidade de ganhar um ponto fazendo aquela habilidade não é muito alta. Então, teoricamente, o seu corpo aos poucos durante o jogo vai começar a cancelar essas habilidades que tem a probabilidade menor de você ganhar o ponto, vamos dizer assim. Então, você tentou duas vezes a tiquita, errou, seu
corpo automaticamente na próxima bola ele vai falar, não faz uma tiquita porque nós vai perder esse ponto. E aí você tinha 10 habilidades, agora você tem 9, certo? Para usar ali no jogo. Você ainda tem habilidade, mas no jogo você não vai usar mais porque não tá te levando ao ponto. E aí, ao longo do jogo, né? Às vezes tem jogo que vai ser 3 sets, mas aí se você perder 2, ganhar 2, vai pro quinto set. O jogo fica longo, né? E no meio disso tudo, todas essas habilidades que não te geraram pontos, elas vão sendo eliminadas. E aí lá no final, talvez no set decisivo ou algo parecido, daquelas 10 habilidades que você tinha, você tá usando, por exemplo, 3, que é o que o seu corpo entendeu que essas são as habilidades que tem mais chances de te levar à vitória, a ganhar o ponto. E o que acontece? É sem problema, né? Você ter essas habilidades. Só que o problema é o seguinte, você deixou de ter um jogo vasto, um jogo cheio de habilidades, e o seu jogo ficou mais restrito, mais previsível. Ou seja, aí você tem que estar pensando que da mesma forma que você está analisando o seu adversário, o adversário também está te analisando, e muitas vezes, além do adversário, ele provavelmente vai ter um técnico, alguém que vai estar de fora, que não está nesse estresse do jogo e que vai ter uma visão mais ampla da situação, melhor do que vocês e o seu oponente que estão ali no jogo, estão passando pelo estresse, focado em umas coisas, vai conseguir perceber coisas que vocês que estão no jogo não vão perceber. E o que acontece? Como suas habilidades ficaram restritas e o seu jogo ficou mais previsível, então é muito mais fácil para o técnico adversário e tanto para o seu adversário identificar o seu jogo, saber o que vai acontecer no seu jogo e com isso criar estratégias para minar essas suas habilidades e também muito mais fácil também para ele estar encontrando as suas fraquezas. E é isso que acontece. Então você ficou com um jogo previsível, você só queria a vitória, então seu corpo foi eliminando várias das suas habilidades que você sabe para tentar ganhar o ponto e ficou muito mais fácil para o seu adversário criar uma estratégia contra você. Então qual que é o trabalho que eu estou fazendo? O trabalho que eu estou fazendo é o seguinte, em vez de entrar pensando em ganhar a qualquer custo, eu tô entrando nos jogos pensando que eu preciso melhorar o meu jogo. Ah, então você não tá jogando para ganhar, tá jogando de qualquer jeito. Não, eu tô jogando mais com foco de melhoria. Então, o que acontece? Em vez de eu ficar durante o jogo analisando 100% o adversário para tentar achar as fraquezas, os pontos fracos dele, eu tô dirigindo mais tempo observando o meu jogo no lugar do jogo do adversário. Então vamos dizer assim, como se eu tivesse 20% analisando o jogo do adversário e 80% analisando o meu próprio jogo. E isso é uma coisa que quando eu era novo eu não conseguia fazer. Eu jogava só pensando na vitória e analisando 100% o adversário. E aí eu não conseguia ver os meus próprios pontos fracos. Então eu perdia e não sabia direito por que tinha que perder, só achava que tinha que treinar mais, mas ao mesmo tempo que eu achava que eu tinha que treinar mais, eu não sabia o que eu precisava treinar. Então é isso que mudou agora, entendeu? Então eu tô focado em melhorar meu jogo e quando eu estava na partida, acontecia isso, das habilidades irem sumindo ao longo do jogo. Então como uma habilidade que eu ainda não tenho muita confiança, que no caso é a Chiquita e o Haral, então eu usava uma, 2 vezes e parava de usar. E aí o que acontece? No meio do jogo eu fico me policiando para ver se eu tô fazendo as coisas ou não. E aí no meio do jogo eu via que eu parei de fazer Haral e Chiquita e tava só devolvendo defensivamente esse tipo de bola. E aí eu pensava comigo mesmo, fazer uma briga interna assim, falava, meu, por que você não tá usando? Se eu não usar, se eu não começar a usar, isso não vai se tornar meu, não vai se tornar parte do meu jogo. E aí eu falava, não, próxima bola eu vou usar de novo. E aí eu usava, teve uma hora que eu acertei, num momento crítico, e foi bom, já deu aquele up no jogo, tudo, o adversário já começou a ficar preocupado. Então é isso que eu tô fazendo, entendeu? Então eu tô deixando de ficar limitando as minhas habilidades e expandindo elas, e me policiando. Só que, o que acontece? No momento eu tenho que ficar me policiando para fazer as coisas. Por quê? Porque como eu tô reescrevendo a minha história no tênis de mesa, as minhas habilidades, então se eu não ficar pensando, eu volto a fazer o antigo. Assim como, vamos dizer, você foi lá e tá aprendendo a dirigir um carro. E aí no começo, pelo menos aconteceu comigo, eu não sabia trocar a marcha do carro. E aí quando eu começava a dirigir e precisava trocar a marcha, eu tinha que olhar para baixo para ver a marcha, para ver onde que era a primeira, onde que era a segunda, onde que era a terceira. Esquecia de olhar para a pista, não conseguia olhar para a pista. Então o professor
eu tinha que pegar lá o volante lá, porque enquanto eu tava trocando a marcha, eu não tava olhando pra frente, eu não sabia o que tava acontecendo na pista. E a mesma coisa é o que tá acontecendo, algo semelhante agora com o tênis de mesa. Eu tenho que ficar pensando naquilo para me fazer. Se eu simplesmente jogar e prestar atenção na bola, eu não faço essas coisas. E aí, né, voltando ao caso da direção, depois que você tá com aquilo bem treinado, bem conceituado na sua cabeça, você começa a dirigir e só olhando para frente e nem percebe que você tá trocando de marcha. Simplesmente acontece naturalmente. E é isso que eu tô treinando para acontecer com o meu jogo. Então, as habilidades novas que eu estou aprendendo, eu tenho que ficar me policiando para ir fazendo elas, até sim elas virarem parte do meu jogo e eu não precisar mais pensar nisso. Simplesmente olhar para a bola e falar, preciso ir ali. E o corpo vai entender o que ele precisa fazer. Ele vai chegar e vai fazer o haral sem eu ter que ficar pensando que eu tenho que fazer o haral, como que tem que ser o movimento, como que a minha perna tem que ir, se minha perna tem que voltar depois, o braço, como que tem que ficar. Simplesmente tem que sair naturalmente. Eu simplesmente tenho que mandar o comando e ele ser executado. E não ficar pensando parte a parte de como vai ser esse comando. E aí deixa o meu jogo lento. Enquanto eu fico pensando todas essas coisas simplesmente para fazer um movimento, o meu jogo fica lento, eu demoro para voltar para a próxima bola, porque, nossa, tive que pensar tudo isso. E fora o desgaste, né? Desgaste do seu cérebro de estar processando tanta coisa para fazer uma atividade simples, né? Um movimento simples, vamos dizer assim. Uma outra coisa que a gente tem que pensar quando tá jogando tênis de mesa, que o tênis de mesa não é um esporte que se ganha somente no jogo, também tem a parte psicológica também. Então, se você é uma pessoa que perde a paciência, fica nervoso, essas coisas podem se demonstrar, se agravar durante o jogo, e são partes também que o seu adversário pode estar explorando, fazer coisas para te irritar e te desconcentrar para que você perca mais pontos. Muitos jogadores hoje profissionais se utilizam disso, entendeu? Desses recursos. E falando um pouco também dessa parte assim de desconcentrar o adversário, tem uma coisa muito engraçada que aconteceu no torneio e que, vamos dizer assim, fez eu perder a concentração durante a partida. E tipo assim, é uma coisa bem sutil que o cara fez e foi de propósito, foi na malandragem. Com certeza ele fez exatamente para isso. O que acontece? Tava jogando com o cara e na hora que ele ia sacar, bem na mão que ele vai segurar a bolinha, o cara ele pôs uma pulseira, e uma pulseira assim colorida e brilhante. Então o que acontecia? Quando ele ia sacar, aí eu ia olhar ali pra bolinha que ele ia arremessar, tal, não sei o que, vinha essa pulseira e as luzes do ginásio acabava refletindo nela, né? Então ela fazia aquele tipo como se fosse um flashzinho, e fora o fato dela ser colorida, né? E aí eu ficava olhando para aquilo, e aí eu comecei a olhar para aquilo e ficava pensando assim, minha cabeça começava a pensar, né? Nossa, hein, cara, pulseirinha toda colorida, nem não esse cara aí e tal, não sei o que. E nessa daí a bola já tá vindo, entendeu? E acabava perdendo tempo pensando nisso daí. No meio do jogo ainda, quando ele foi sacar novamente, mano, eu tô perdendo meu tempo pensando no negócio da pulseira do cara por causa desse brilhinho que tá me incomodando. E aí pensei assim, nossa, que cara filha da mãe, mano. Ele fez isso na maldade mesmo. Tipo assim, um negócio mó sutil, e eu tô aqui perdendo tempo pensando nisso daí e me desconcentrei no jogo. Eu falo, não, esse cara é certeza que fez na maldade, porque de tanta mão que ele podia pôr essa pulseira, o cara vai pôr a mão bem onde vai segurar a bola lá na hora de sacar. Falar, não, nossa, olha só, mais uma coisa que eu aprendi aqui para desconcentrar o adversário. Bom, pessoal, e vamos dizer que você tá numa situação onde você não tá conseguindo melhorar seus resultados, você já passou dessa fase que eu tô de estar melhorando os conceitos, tudo, você já acredita que está bem conceituado, as suas habilidades, tudo, mas mesmo assim, no torneio, você, sei lá, você fica sempre entre os 16 ou entre os 8 e não consegue passar disso. Se eu fosse falar algo para você como sendo uma provável dica, o que eu falaria? Você provavelmente está sendo um jogador tradicional, com aqueles movimentos, drive retinho, tal, não sei o que, e provavelmente seu adversário também. E o que é que acontece? Você tem que pensar o seguinte: o que faz você achar que você deve ganhar do seu adversário? O jogo de vocês é igual, as habilidades são parecidas, onde que vai estar o diferencial para fazer você ser vitorioso? Entendeu? Se vocês jogam meio igual, por que você tem o direito de vencer? Então, o que eu teria para dizer para você é, talvez está na hora de você ligar a chavinha da loucura, ser diferente, entendeu? Fazer diferente.
diferente. Como exemplo disso, o que eu posso dizer é que, tipo, no meio profissional, tinha um jogador que, do tempo que eu tô acompanhando ele no ranking, assim, vendo as pontuações dele no ranking, ele sempre ficava ali no intermediário. Ele conseguia chegar até 15º no ranking mundial, mas aí depois, quando eu ia ver de novo o ranking dele, ele tava lá em 20º e pouco, chegava até 25º e ficava oscilando nessa parte aí e não conseguia evoluir, não conseguia sair desse patamar, entendeu? Mesmo sendo um jogador profissional, no topo do ranking, não estava conseguindo sair desse patamar. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo aí, eu sempre via algumas habilidades assim que o pessoal tava usando e que mesmo o número 1, sendo Fan Zhendong, sendo Wang Chuqin ou Li Shendong, mesmo esses jogadores tinham dificuldades de desenvolver esse tipo de bola. E eu ficava pensando assim, nossa, é uma bola tão boa, tão eficiente, por que durante uma partida inteira a maioria dos jogadores usa isso uma ou duas vezes como recurso? E eu ficava pensando, por que, né? Por que os caras não usam mais? Se até o número 1 tem dificuldade de devolver essa bola, por que o cara não usa mais? E o que aconteceu? Esse jogador que eu tô falando pra você, ele fez essa situação, ele virou a chave da loucura. Começou a mexer com o psicológico dos outros adversários. Então, quando vai receber o saque, ele ficava indo para um lado para o outro como se fosse uma cobra. E aí, né, aquela pessoa, o adversário começa a pensar, nossa, por que esse louco tá fazendo isso? E aí é uma forma de você já ir se desconcentrar o adversário. E fora isso, quando ele fazia o ponto, aquela gritada de Joe, olhando bem na cara do seu adversário. Nessa daí, ele começou a usar e abusar das habilidades de Chop Block, Strawberry, e tipo assim, coisa que o pessoal usa uma ou duas vezes no jogo inteiro, o cara usa praticamente todos os pontos, quase todos os pontos usando isso daí. E tipo assim, no começo não foi só maravilhas. Às vezes até jogador que normalmente ele ganhava, ele acabou perdendo, mas ele continuou treinando e insistindo nisso. E com o tempo o resultado veio, né? E o jogador que eu tô falando é o Trus Morgard, né? Que no caso hoje tá em quarto no ranking. Isso aconteceu depois que eu vi ele fazendo essas loucuras, fazendo isso, Shop Block toda hora, Strawberry toda hora, dando uma de louco na hora que vai receber o saque. E aí o que acontece? O cara ampliou as habilidades dele durante o jogo e ele se tornou um jogador mais imprevisível, um jogador mais difícil de fazer uma leitura, um jogador mais difícil de jogar contra, um jogador que no primeiro set vai jogar de um jeito, e aí você vai lá conversar com o seu técnico e monta toda uma estratégia. Quando volta pro segundo set, o cara joga de um jeito totalmente diferente, e aí toda aquela sua estratégia que você fez baseada no primeiro jogo foi pro espaço. Então, se tem uma dica que eu poderia dar pro pessoal que tá estagnado no jogo, tem que fazer alguma coisa diferente. Porque se você faz a mesma coisa, o resultado tende a ser o mesmo. Se você fizer diferente, o resultado vai ser diferente. Não quer dizer que o resultado vai ser melhor do que o que você está tendo, né? Ele pode ser melhor ou pior, mas ele vai ser diferente. E se, vamos supor, o resultado for diferente para pior, o que você pode fazer é, tipo, jogou 1, 2, 3 torneios, o resultado foi pior do que o que você era antes. E aí você não quer insistir nisso. Volta porque você estava fazendo, e aí o seu resultado vai voltar a ser o que era antes. Mas pelo menos você tentou fazer alguma coisa diferente, entendeu? E aí depois, com o tempo, você vai pensando numa outra coisa para fazer diferente e vai testando. É melhor do que você continuar simplesmente fazendo o que você está fazendo e ficar sempre no mesmo lugar e ficar se frustrando, ficando nervoso, achando que é um bosta, que isso, que aquilo. Então essa seria uma dica que eu teria para passar para uma pessoa que está nessa situação, estagnada aí no jogo e não consegue resultados melhores. Bom, e é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é o que eu tô fazendo, esse trabalho mental aí para estar melhorando o meu jogo, focando mais em mim e não tanto no adversário. E aí com isso eu tô conseguindo, tipo assim, no primeiro torneio eu vi que a minha devolução de saque tava ruim. Aí fui lá, falei pro sensei, ó, minha devolução de saque tá ruim. E aí, quando eu fui jogar de novo, eu vi que eu tava errando o saque. Em vez de ficar assim, minha devolução ainda tá ruim. Não, eu afunilei essa situação. Minha devolução de saque tá ruim. Mas qual tipo de saque eu tô errando mais? É o efeito pra lá, é o efeito pra cá, por baixo, por cima? É o cara sacando de tomahawk, o cara ficando com efeito lateral. E aí eu comecei a ver mais essas coisas. O cara tá usando o saque meio que tomahawk, tá usando às vezes efeito para cima, efeito
para baixo, eu não tô conseguindo enxergar e eu tô errando muito isso daí. E aí agora, entendeu? Vai afunilando. O que que tá acontecendo? Quais os tipos de saque que eu tô errando? E nessa daí também é tipo assim, é o meu movimento. Onde que eu tô errando? Ah, na hora que eu tô cozinhando, tô mandando a bola pra rede toda hora. É, treinar mais cozinhado então. Então essas coisas que eu tô fazendo, entendeu? Mais me analisando. Aí eu perco o jogo. Acredito que o meu jogo já melhorou bastante. Meus adversários também que eu joguei estavam mais fortes. E eu acredito que eu tô chegando lá, entendeu? Fazendo dessa forma. Bom, e por hoje é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar uma curtida aí, ajuda a gente aí a continuar crescendo, a trazer mais informação para vocês. Vai ter esse evento aí da Butterfly, vamos ver como que vai ser, vamos ver se eu consigo trazer umas imagens. Então é isso, pessoal. Valeu, gente, valeu, obrigado. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.